no Espírito. A leitura de hoje é lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 6. Mas eu convido você a ler todo esse capítulo depois e meditar nele e ver como o Espírito Santo se movia poderosamente através da vida daqueles homens e mulheres de Deus na igreja primitiva e deseja fazer o mesmo ainda hoje nas nossas vidas. Em Atos 17:6, a palavra do Senhor nos diz: esses homens têm alvoroçado o mundo inteiro e agora chegaram aqui. Nesse capítulo 17, Paulo e Silas estavam em sua segunda viagem missionária. Por onde passavam, havia uma revolução, ou vamos dizer, um alvoroço espiritual. A palavra era pregada, vidas eram salvas e libertas por meio do poder do Espírito Santo que estava sobre eles. Vendo isso, alguns religiosos daquela época se queixaram dizendo o que nós lemos em Atos 17:6. Esses homens têm alvoroçado, têm causado um rebuliço no mundo inteiro, têm transtornado o mundo inteiro e agora chegaram até aqui. O livro de Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Esse livro conta como, após o derramar do Espírito, homens e mulheres foram conduzidos a uma vida espiritual intensa e viva. Como é o caso de Paulo e Silas, que causavam, segundo os religiosos, um alvoroço por onde passavam. Aos olhos dos religiosos, eram um alvoroço. Mas aos olhos de Deus, Paulo e Silas eram agentes de mudança, agentes de uma transformação sobrenatural. Por onde passavam, algo acontecia. Assim como acontecia com o nosso amado Mestre Jesus. A nossa presença, devido à presença que nós carregamos, também deve causar uma mudança nos lugares onde passamos. Nossa vida precisa ser revestida do poder do Espírito a tal ponto que a cultura, a sociedade sejam redimidas pelo poder do Evangelho. Deus nos chama para fluir no Espírito. Assim como Ele disse na sua Santa Escritura, que aquele que cresce nele, rios de águas vivas floriam do seu interior, o Senhor nos diz que Ele deseja que esses rios fluam através da nossa vida. Não devemos represar para nós tudo que o Senhor nos deu através do Espírito Santo. Fluir no Espírito Santo é depender e ser guiado por Ele em todos os momentos da vida. É orar o tempo todo, é desenvolver uma sede desesperada por Deus, buscá-lo com intensidade, buscar conhecê-lo por meio da palavra e por meio de uma vida devotada a Ele. É vivenciar milagres no dia a dia. Quem flui no Espírito Santo não precisa de dias e horas marcadas para que os milagres aconteçam, para que os céus toquem a terra. Antes, o milagre acontece enquanto esse caminha pela rua, ou quando vai à escola, à faculdade, ou quando está no trabalho. Como disse um grande pregador chamado John Wesley, o mundo é a minha igreja e cada esquina é o meu púlpito. Eu vou levar o Evangelho e o perdido vai ser alcançado pelo poder de Deus por onde quer que eu vá. Quem flui no Espírito anda debaixo da direção da palavra e do Espírito. É a palavra que vive os corações mortos espiritualmente, conduzindo-os para uma nova dimensão espiritual. Havendo uma novidade de vida, havendo paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Viver no fluir do Espírito Santo também significa entregar de todo o coração a nossa vida a Ele, de tal forma que possamos desenvolver um relacionamento profundo de intimidade, por meio da oração, da adoração e da leitura da palavra. Só flui no Espírito quem tem prazer na oração. Só flui no Espírito quem tem prazer em conhecer a palavra, quem sente prazer de buscar a presença. A alegria de conversar com o soberano Deus, cujo coração está envolvido completamente nele, deve estar no nosso coração. Toda a nossa vida e cada célula do nosso corpo deve adorar a Jesus, assim como a nossa mente também precisa ser santificada e os nossos pensamentos glorificarem a Cristo. E vamos desenvolver então a mente de Cristo. Se você deseja fluir no Espírito Santo, o momento é agora. O mundo está em sofrimento, sem esperança.
Eu e você, nós precisamos ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Portanto, se disponha. Ore até ser incendiados. Vamos orar até sermos incendiados. Então iremos e manifestaremos as obras do Senhor, para que as obras das trevas retrocedam, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Que haja um alvoroço por onde eu e você passarmos, um alvoroço santo, que vidas sejam transformadas e tocadas pelo poder que nós carregamos dentro de nós. Hoje o Senhor nos chama para fluir no Espírito. Não represe os dons e não represe a presença que você carrega dentro de você. Deixa fluir o rio de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Abençoe o dia de mais alguém com esse devocional. Seja a luz, flua